Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Se Liga Bro. Se você não segue a nossa página e quer saber de tudo que acontece aqui na Central, dá uma olhadinha lá, @seliga.bro. Que a mensagem de agora possa ser Deus falando com você e que Ele possa te abençoar muito agora. O grupo de louvor já está esperando a gente, vamos lá? Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de cante forte, vamos lá. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Que a presença dele você sinta aí. A presença. Prove, sinta, experimente. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu amor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei.
seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, hoje eu vim fazer um momento de oração com vocês e eu queria falar sobre amor. A gente sabe que a gente, como cristão, nós devemos amar as pessoas, independente do que tenham feito, independente do que sejam. E que existem várias formas de amor, né? Só que hoje eu queria falar de uma forma que me tocou no coração e eu queria compartilhar com vocês e eu queria que vocês praticassem também. Eu queria falar sobre o amor que você sente por um amigo e o amor que você sente por um familiar seu. A gente tá em casa ou em algum lugar trancado há um tempo já, né? Vai fazer o quê? 2 meses. E tem pessoas que antes a gente tinha um maior contato, né? Sempre um contato semanal, às vezes diário, e hoje a gente não tem mais. Então eu queria ler para vocês 3 versos na Bíblia que falam sobre o amor. O primeiro deles está em Cânticos 8:7. Diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Em Colossenses 3,14 também fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é o elo perfeito. E por último, mas não menos importante, em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom galera, eu queria deixar um desafio com vocês antes da gente orar. Depois da oração, você escolhe 2 amigos. A gente sempre fala, pega um amigo que você não conhece ou que você não tem contato há algum tempo. Vou deixar livre para você. Se você quiser pegar um amigo que antes você tinha total contato e depois dessa quarentena você parou de ver ele, cara, manda uma mensagem para ele, fala, cara, orei por você. E lembrei de você, tô com saudade e tudo mais. E também faz a mesma coisa para um parente. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser os dois. Ou pode ser um tio, uma tia, um sobrinho, um filho que você tem muito amor por ele. E manda uma mensagem para ele, fala que você orou por ele, depois da oração, né? Pra você orar por ele. Fala que você orou por ele e que você sente muita falta dele. Eu acho que nesse momento a gente carece muito de amor. A gente sempre carece muito de amor, mas acho que agora muito mais. E como cristão a gente tem que estar sempre transbordando esse amor, porque a gente é filho de Deus e Deus é amor, como eu li aqui com vocês. Então eu vou fazer uma oração agora. Eu vou te dar aí 5 segundos para você pensar em nomes. E daí você fica com esses nomes na cabeça, faz a oração junto comigo. E logo depois da oração, manda uma mensagem aí pra ele, fala que você orou por ele, que você lembrou dele. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença tanto na sua vida quanto na vida dele também, beleza? Então vamos orar. Querido Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Pedimos também agora especialmente pela mensagem que vamos ter nesse culto jovem. Senhor, que o Senhor possa estar em nossa vida nesse momento complicado que nós temos e que, Senhor, principalmente, que transborde amor em nossas vidas, que nós possamos doar amor para as pessoas que precisam também. Esteja com essas pessoas que estamos orando agora, familiares, amigos, que temos tanto amor no coração, Senhor. Que eles possam estar bem e que logo depois, quando tudo isso acabar, de fato a gente possa dar um grande abraço neles, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, galera. Valeu aí pelo momento de oração. Não esquece de mandar uma mensagem para essas pessoas, tá? E vamos pro culto. Olá, amigos. Tudo bem? Meu nome é Alan Novaes. Eu sou professor da Faculdade de Teologia e do mestrado profissional em promoção de saúde no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tanatologia e a Bíblia. Tanatologia, para quem não sabe, é o campo de estudos do conhecimento, da ciência, que analisa a morte e os efeitos da morte sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Esse é um campo relativamente recente, mas que já tem muitas contribuições, muitas publicações interessantes que nos ajudam a lidar com esse elemento tão misterioso e ao mesmo tempo tão cruel da realidade humana.
Muitos estudiosos da tanatologia, ou tanatologistas, como muitos dizem, eles concordam que a morte é considerada um tabu na sociedade contemporânea, mais ou menos como o sexo é tratado como um tema embaraçoso ou constrangedor. A morte é algo que geralmente não se fala em público, é muito embaraçoso fazer planos sobre a morte, as pessoas que conversam sobre como elas querem morrer, aonde querem ser enterradas ou se querem ser cremadas. Falar sobre testamento é uma coisa que causa muito constrangimento e embaraço. Nós temos, inclusive, na sociedade contemporânea, tratado a morte até mesmo com tons de superstição macabros. O local onde se presta respeito à memória dos que já foram, estou falando do cemitério, muitas vezes ele é tratado como um palco para lendas e histórias supersticiosas. Enfim, a morte é um tabu na sociedade contemporânea, mas os especialistas em tanatologia e outros profissionais que trabalham nessa área, eles dizem que nós precisamos superar a morte como tabu e passar a tratá-la como algo mais próximo à nossa realidade. Nós precisamos superar esse constrangimento, esse medo, esse pavor muitas vezes que a morte gera em nós e precisamos tratá-la com sobriedade e com responsabilidade, porque ela chegará a todos. Todos nós experimentamos a morte em algum momento ou em vários momentos da vida. Seja a nossa própria morte um dia, seja a experiência da morte através do passamento, do falecimento de pessoas próximas a nós. Então é preciso, de fato, se preparar para essa realidade. A Bíblia, curiosamente, também fala sobre a morte e trata a morte, ou explica a morte, melhor dizendo, através de uma metáfora muito interessante. E agora nós vamos analisar um pouco sobre como a morte é retratada na Bíblia e o que nós podemos aprender em relação a isso. A morte na Bíblia, ela é comparada ao sono. A figura do adormecer, do descansar, do dormir, é algo que é muito frequente na Bíblia para explicar ou para retratar a realidade da morte. A morte é comparada ao sono cerca de 50 vezes em toda a Bíblia, umas 30 vezes no Antigo Testamento e umas 20 vezes no Novo Testamento, por alto. Em todas essas ocasiões, nós podemos resumir que a morte ela é equiparada ao sono por duas razões. Primeira razão, a morte é equiparada ao sono porque o sono é um momento onde há um desligamento da realidade. Então, lendo alguns textos bíblicos, nós observamos que muitos textos que comparam a morte e o sono tratam dessa sensação de desligamento. Um deles, mais famosos, está em Jó, e eu vou ler para vocês agora. Jó 14, versos 10 a 12. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Veja que a ideia aqui é que morte significa inexistência e a sua metáfora, sono, também significa inexistência. Então a primeira função, a primeira razão pela qual a morte é equiparada ao sono é porque o sono é um momento no qual nos desligamos da realidade. É um momento no qual nós passamos por uma experiência de inexistência, ok? A segunda razão pela qual a morte é equiparada ao sono na Bíblia é por conta da ideia de esperança que o sono pressupõe. Vou explicar. Quando nós dormimos, nós não nos apavoramos com a ideia de que ficaremos desligados da realidade durante 7, 8 ou 9 horas. Embora o tempo passe de maneira diferente para quem está dormindo e para quem está acordado, quem está dormindo não tem noção do que está acontecendo, não vê o tempo passando. Então existe um elemento de inexistência no sono, mas nenhum de nós fica apavorado quando vai dormir. Por quê? Porque todos nós temos a certeza, a confiança de que no dia seguinte nós vamos despertar, nós vamos acordar com vida, com saúde e vamos manter nossa personalidade, manter nossos pensamentos, a memória vai estar intacta
e nós vamos poder retomar nossas atividades do ponto em que paramos no dia anterior. Essa ideia de despertar também está presente na morte, na perspectiva cristã. Para Cristo, todos aqueles que morrerem crendo no seu sacrifício e entregando o seu coração a Ele, serão ressuscitados. Então a morte é equiparada ou equivalente, né, ao sono, porque morte pressupõe despertar, assim como o sono pressupõe acordar. Nós poderemos morrer um dia, mas se morrermos ou descansarmos em Cristo, teremos a certeza de que Ele um dia nos ressuscitará, mantendo nossa identidade, nossa personalidade, nossa memória, e nós poderemos ter a certeza de que vamos poder retomar as atividades que foram interrompidas pela morte e muitas outras mais na eternidade, agora transformados à perfeição, à semelhança e à imagem de Jesus, de Deus o Pai, do Espírito Santo. Portanto, quando Cristo fala sobre morte, equiparando-a ao sono, Ele nos quer transmitir esperança. Ele quer que a gente não sucumba, não desanime diante da ideia do falecimento e da inexistência. Porque nós, de certa forma, provamos um sabor da inexistência todas as noites quando dormimos. Existe um quê de inconsciência e de inexistência do sono que é muito semelhante ao que acontece na morte. E ao fazer essa equivalência, a Bíblia quer nos transmitir a ideia de que, assim como quando você dorme, você tem a confiança de que no dia seguinte acordará, quando você morrer ou quando as outras pessoas próximas a você morrerem, se morrerem em Cristo, se morrermos em Cristo, podemos ter a certeza de que seremos despertados com vida e com saúde para retomar as atividades que foram interrompidas pela morte. Essa promessa Cristo faz pessoalmente. Eu vou ler o verso da Bíblia em que ele a transmite a nós no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Nós ressurgiremos com nossa identidade, com nossa personalidade, para que um dia a ideia de horror à finitude seja apenas uma ideia muito distante. Nós sonhamos com um futuro onde o horror à finitude vai dar lugar à ideia da eternidade, a ideia da não inexistência, a ideia do infinito. Cristo está preparando uma nova ordem, onde a morte não será mais um tabu e nem mais um medo que atormenta a sociedade. A morte será um inimigo vencido, jogado no lago de fogo e enxofre junto com o anticristo, junto com o dragão, a besta, e será extinta para sempre, para nunca mais atormentar a humanidade, que viverá eternamente. Essa nova ordem, Cristo também promete instaurar em breve. E ele diz assim em Apocalipse 21, 3 a 5, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. E tudo
tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele o que Cristo oferece, Ele é. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, além de gravar um vídeo, hoje eu tenho um chamado muito especial para te fazer. Ele é um chamado que vem lá da divisão. E esse chamado envolve pessoas que desejam ser missionárias, desejam fazer um voluntariado e desejam também servir as pessoas e servir a Jesus. Como que é isso? Tá bom, eu vou te explicar. Esse país, chamado Micronésia, ele é um país que precisa muito da sua ajuda. Então, após a pandemia, a divisão vai estar enviando jovens missionários, voluntários, pessoas que desejam servir a Jesus para ajudar a comunidade em geral lá da Micronésia. Se você deseja participar desse projeto, se inscreve aqui, que é o sva.adventistas.org. E também, o único requisito que você precisa ter é saber falar inglês. De resto, ó, tá tudo certo. Então, o que eu posso desejar agora é uma boa viagem e que você tenha uma ótima experiência servindo a Jesus e servindo a... e servindo a população. Um beijo. O Se Liga Bro chegou ao fim, mas não fique triste, pois temos vários conteúdos aqui no nosso YouTube e também no nosso Instagram, @seliga.bro. Bom, o dever do cristão aqui na Terra é amar as pessoas, mas como podemos fazer isso em meio a essa pandemia? Talvez uma simples mensagem pode mudar a vida de uma pessoa, que possamos espalhar mensagens positivas essa semana e sempre lembrar que Jesus em breve voltará. Até a próxima e fiquem com Deus. Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao Central Channel, uma rede 100% conectada com você. Com programas diários através do YouTube, Facebook e Instagram, além de muitas outras surpresas que nós estamos preparando para você. Temos um encontro marcado depois do culto para a gente ter um bate-papo descontraído sobre os principais pontos do sermão, pelo Face ou pelo YouTube. Você escolhe. Espero você. Oi pessoal, eu estou aqui para avisar que a nossa missão geral, através do Conexão 7, ela é transmitida todas as sextas-feiras à noite e também aos sábados pela manhã a partir das 10 horas, tanto pelo YouTube como através do Facebook da Igreja Central de Curitiba. Tchau! Estudando a lição com os jovens na segurança do celular com o Bro Connect, ao vivo sábado 10 horas da manhã no Instagram @seliga.bro. Fica ligado, vem com a gente! O nosso culto divino está chegando à sua casa, todos os sábados às 10h30, através do nosso site, Facebook ou YouTube da Igreja Central de Curitiba. Toda sexta-feira às 19h30 vamos começar o nosso culto de louvor a Deus, vamos abrir o nosso sábado com muita adoração e gratidão a Deus. Te vejo às 19h30, sexta-feira, toda sexta-feira, no YouTube da Igreja Central de Curitiba.
é um programa mais jovem para você louvar e adorar a Deus e também se aprofundar mais no amor do Criador. Não perca, sábados às 5 horas da tarde no Facebook e também no YouTube da Igreja Central de Curitiba. Fique ligado nas datas para não perder nada, hein? Você pergunta, nós os pastores respondemos. Toda semana um novo assunto. Todo domingo às 16 horas. Nós nos encontramos. Todos os dias, às 8 da manhã e às 18h30 da tarde, ao vivo, com um convidado diferente, adorando ao nosso Deus no Instagram, @IASD Central Curitiba. Te espero! E fique por dentro das notícias mais relevantes aqui no Central News, todas as terças-feiras, às 16 horas, nos canais do YouTube e do Facebook da Igreja Central de Curitiba. Nesse momento de dúvidas e incertezas que o nosso mundo está passando, precisamos exercitar o nosso poder de oração. Venha participar com a gente dos nossos cultos de oração nos domingos e nas quartas-feiras, às 19h30 horas, sempre no canal da Igreja Central de Curitiba, no YouTube e no Facebook. A lógica do livro é um estudo bíblico aprofundado, onde nós vamos estar tratando de assuntos complexos, porém buscando a resposta deles na palavra. Toda quinta-feira, às 17 horas. Da nossa casa para a sua casa. Da nossa casa. Da nossa casa. Da minha casa. Da nossa casa. Nossa casa. Nossa casa. Nossa casa. Para a sua casa. Sua casa. Para a sua casa. Sua casa. Para a sua casa. Para a sua casa. Central Channel. Central Channel. Central Channel. Central Channel. Central Channel. Central Channel.